Como saber se você está com diabetes gestacional? Eu sou o Dr. Anderson Brandão, obstetra e ultrassonografista. Nas duas últimas décadas, houve um aumento progressivo no número de pacientes com diagnósticos de diabetes. Fatores como crescimento populacional, aumento da idade materna, obesidade, falta de atividade física são apontados como fatores responsáveis por essa verdadeira epidemia de obesidade e de diabetes. O diabetes ele pode ser tipo 1, tipo 2 e existe o diabetes gestacional. O diabetes mellitus tipo 1 é o tipo de diabetes em que existe uma destruição das células do pâncreas responsável pela produção de insulina. Logo, a paciente se torna dependente de insulina para manter a concentração de glicose normal da corrente sanguínea. O diabetes mellitus tipo 2 existe a produção de insulina, só que existe uma resistência periférica à insulina. As células do corpo não respondem muito bem ao hormônio insulina. Logo, não há passagem de glicose para o interior da célula. A glicose se acumula, aumenta a concentração de glicose na corrente sanguínea. E existe o diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que acontece somente na gravidez. Mas esse vídeo a gente vai se deter a valores, né? A minha proposta é saber se a dosagem de glicose que você fez no exame de pré-natal está normal ou se não está normal. Em condições ideais, quando o pré-natal é realizado antes de 20 semanas, realizamos uma glicemia de jejum. Se nessa glicemia de jejum a taxa de glicose, o valor de glicose estiver menor do que 92, isso é um valor normal. Se estiver entre 92 e 125, tem o diagnóstico de diabetes gestacional. E um valor de glicose maior ou igual a 126 tem esse diagnóstico de diabetes mellitus, ou seja, a paciente tinha diabetes antes de engravidar e não sabia. Muitas vezes o diabetes mellitus tipo 2 ele dá poucos sintomas, é oligossintomático, dá muito poucos sintomas. Então, a gravidez é um momento ideal, oportuno para fazer o diagnóstico desse tipo de diabetes. Quando a glicemia de jejum apresenta valores menor do que 92, essa glicemia, esse exame de sangue deve se repetir entre 24 e 28 semanas de gravidez. Então, entre 24 e 28 semanas de gravidez, a gestante deve fazer um exame chamado teste de tolerância à glicose. É administrado 75 gramas de glicose e avalia a resposta dela a essa administração. Se acontecer uma dessas três situações que eu vou apontar agora, dá-se o diagnóstico de diabetes gestacional. Se a glicemia de jejum apresentar valores entre 92 e 125, ela tem o diagnóstico de diabetes gestacional. Se uma hora após a administração de 75 gramas de glicose, o valor estiver maior ou igual a 180, também dá-se o diagnóstico de diabetes gestacional. E se 2 horas após a administração de 75 gramas de glicose, o valor da glicemia estiver entre 153 e 199, também dá-se o diagnóstico de diabetes gestacional. Agora eu vou apontar uma outra situação importante. Se na glicemia de jejum a taxa, o valor da glicose estiver maior ou igual a 126, isso não é diabetes gestacional, isso é diabetes mellitus. E também, se 2 horas após a administração de 75 gramas de glicose, o valor da glicose estiver maior ou igual a 200, também dá-se o diagnóstico de diabetes mellitus. Essa paciente tinha diabetes antes de engravidar e não sabia, porque muitas vezes o diabetes mellitus tipo 2, ele dá pouco sintoma, o que leva a paciente a não procurar um atendimento médico. Então, repito, a gravidez muitas vezes é um momento oportuno para fazer diagnóstico de diabetes que assistia antes de engravidar e não sabia. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar com essa informação. Até a próxima, pessoal.